Então, cara estudante do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, nós vamos agora para a unidade 4, a economia durante os governos Lula, Dilma, Temer, a necessidade do ajuste fiscal, cobrindo aí um período de tempo, então, envolvendo desde 2002 até 2018. Muito bem. O primeiro governo Lula, 2003 a 2006. O segundo governo Lula, 2007 a 2010. Primeiro governo Dilma, 2011 a 2014. O segundo governo Dilma, 2015, ela sofreu um processo de impeachment em 2016 e o Temer concluiu o mandato, então, final de 2016 até 2018. Então é um período aqui de 16 anos da economia brasileira que eu gostaria de sintetizar neste vídeo. Você vai ver esse material todo disponível aí no nosso volume 2 do livro. Mas muito bem, então o governo Lula assume em 2002 com uma taxa cambial na faixa de 4, um pouquinho menor, em 3,80, 3,90, e ele teve logo no seu início a perspicácia de manter a política econômica do governo anterior. Então, no governo Collor nós tínhamos tido uma abertura da economia brasileira, o governo Itamar, nos últimos 2 anos de mandato, manteve esta política. Os 8 anos do governo Fernando Henrique manteve essa política de abertura comercial, inserção da economia brasileira na economia internacional. Então nós já tínhamos 12 anos de uma política econômica, macroeconômica consolidada, e o governo Lula manteve isso. Então, pegando todo o primeiro governo Lula, foram 16 anos de continuidade de uma mesma política. Isso foi bom. A estabilidade foi mantida, a questão do câmbio flutuante foi mantido, as metas de inflação foram mantidas, o governo Lula fez uma reforma previdenciária do setor público já no primeiro ano, no ano de 2003, isso ajudou a estabelecer, manter a questão da estabilidade. Foi beneficiado por um aumento dos preços das commodities que já vinha no final do governo Fernando Henrique. Na verdade, no final dos anos 90 começou um processo de valorização das commodities pelo efeito China, e o maior beneficiário disso foi o governo Lula. Então, o que nós tivemos no primeiro mandato do governo Lula foi que os preços das commodities triplicaram, grande parte das commodities, muitas delas de exportação pelo Brasil, tiveram aumentos de 200%, 300%, e o volume das exportações dessas commodities também cresceu. Com isso, houve um superávit gigantesco da balança comercial, oriundo então por esse conjunto de fatores, né? Valorização das commodities, aumento da demanda, aumentando o volume, e uma taxa cambial desvalorizada que ocorreu lá ainda no ano de 2002. Então esse processo da taxa cambial que estava na faixa de 4 foi derretendo ao longo do tempo, mas durante todo o seu primeiro mandato, as empresas exportadoras foram muito beneficiadas por este processo, gerando emprego, gerando crescimento econômico num contexto de estabilidade. Ao final do seu primeiro governo, houve uma crise política, na época conhecida como Mensalão, mas ele foi reeleito. Por que foi reeleito? Porque a economia estava bem. Com os superávites comerciais, foi pago o FMI, a política de juros estava compatível com o aumento de consumo, houve um aumento do crédito, e como a economia estava bem, ele foi reeleito. No seu segundo mandato, ele manteve a mesma política até o ano de 2008. Final do ano de 2008 houve uma crise financeira internacional, e no ano de 2009 e 2010 o governo começou a adotar algumas medidas heterodoxas voltadas a vários aspectos que visavam a manter o Brasil, de certa forma, isolado da crise financeira internacional. Eu vou citar alguns deles.
Um deles foi usar o BNDES como um mecanismo de financiamento para as empresas nacionais que estavam tendo dificuldade na sua renovação dos empréstimos a partir da crise financeira internacional de 2008. Isso deu certo, houve a abertura de uma linha de crédito de 40 bilhões de dólares, e isso fez com que o Brasil passasse, no final de 2008, início de 2009, por essa crise sem maiores problemas em relação ao financiamento externo das empresas. Mas aí o governo descobriu o caminho que não tinha utilizado antes, que era emitir títulos públicos, jogar esses títulos públicos no BNDES e usar o BNDES como um financiador, o que na época eles consideravam assim, os campeões nacionais, grandes empresas que deveriam fazer obras no exterior, financiados com recursos do BNDES. Alguns exemplos, como a Odebrecht, financiamentos do Eike Batista, das empresas do Eike Batista, e financiamento das empresas como Friboi, JBS e por aí vai. Esse processo de endividamento público e repasse dos recursos para o BNDES, vocês podem ver com maiores detalhes naquele artigo que eu disponibilizei para vocês, de minha autoria, como um material complementar. Outros programas foram implementados nesse período, ainda nos últimos anos do governo Lula e o primeiro mandato da Dilma, tanto que o governo conseguiu eleger a Dilma em 2010 por conta do crescimento econômico que estava acelerado, por conta dessas medidas de incentivo, como programas como Minha Casa Minha Vida, PAC 1, PAC 2, PAC 3, mas que levaram a um processo de destruição do superávit primário, que era a política anterior que vinha sendo seguida. Então, o governo Lula ainda manteve, na primeira metade do governo Dilma, de certa forma foi mantido, mas a partir de 2013, 2014, nós tivemos a vinda de déficits primários, principalmente em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, pegando o segundo governo Dilma-Temer, né, unindo o período de 4 anos do governo Dilma-Temer, nós tivemos déficits primários gigantescos, aí na faixa, aí, nos últimos anos, passando de 100 bilhões de dólares, 120, 130 bilhões de dólares. Somado a esse déficit primário de 120, 130 bilhões de dólares, com mais os juros da dívida interna, que no déficit primário não estão os juros da dívida interna. Mesmo com taxas de juros baixas, aí na faixa de 6, 6,5%, sobre uma dívida gigantesca, são mais de 230, 240, 260 bilhões de reais de juros. Somando os juros com o déficit primário, são mais ou menos 400 bilhões de reais que se acrescem à dívida pública. Então, enquanto houver financiamento dessa dívida pública por parte dos detentores desses títulos, esses detentores desses títulos são todos os poupadores, inclusive você, inclusive os bancos nacionais e estrangeiros, a inflação fica sob controle. Se houver qualquer dúvida com relação ao pagamento, à solvabilidade dessa dívida pública interna, a gente vai rapidamente para um processo inflacionário tal qual nós o conhecemos no Brasil durante muitos períodos e tal qual a gente conhece na história da economia mundial, haja visto a Alemanha de 1923 e a Venezuela mais recentemente. Então, com isso, nós finalizamos aí esse período de cobertura desses últimos 50 anos e eu gostaria de falar no próximo vídeo, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre as perspectivas 2019 e 2022. Muito obrigado.